Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira com o nosso podcast Café com Mais Saúde. A gente... Opa, o somzinho tá mantendo aí, hein? Show de bola. A gente gosta de uma musiquinha. Mais uma quinta-feira aqui com assuntos bastante importantes. Hoje, comemorando o Dia do Endoscopista. O pior que eu esqueci o dia. Acho que foi semana passada, dia 14, não é isso? Você sabe que eu não sei. Ah, lógico que sabe. Se eu não me engano, é hoje mesmo. Porque dia 19? Não, hoje é dia 18. Dia 18, não é 19, caramba. Foi ontem, não, então. Não, hoje é dia 18. Dia 25, pô. Ó, que beleza. Legal, já nem as pautas são ótimas, isso é tranquilo. E que eu recebi parabéns hoje, nem sabia também. Tá, mas é por causa do mês. Mas aqui do endoscopista, a gente trouxe esse tema aqui pra gente conversar um pouquinho. Tô aqui com o meu amigo, meu professor, Dr. Rodrigo Guedes. Cara, muito obrigado pela agenda. Eu sei que vocês têm aí a agenda até um pouco mais tarde, mas fecharam só para vir aqui conversar com a gente. Obrigado, viu, Rodrigão? Obrigado você. Pode falar mais pertinho no microfone, senão o pessoal não escuta. Tá bom. É muito tranquilo estar com você. Como você falou, eu não fui seu professor, mas... Foi sim. Eu fui um dos que talvez tenha colaborado um pouquinho para sua formação cirúrgica. Eu vou contar algumas histórias aqui. E lá eu não tinha combinado com ele, mas eu vou contar. Já vai falar da cabeçada. No mínimo. Tá bom, no mínimo. E, infelizmente, nosso outro colega e sócio do Rodrigo, André Pupo, teve uma emergência no hospital. Vida de médico não tem jeito, né, pessoal? A gente faz uma programação. Tava tudo certo. Tá tudo certo para ele vir. Ele tava de banho tomado. Vindo para cá. Me liga que ele estava desesperado, que ele vinha estudar as pautas antes para a gente conversar aqui. Mas de banho tomado ele não conseguiu, teve uma emergência que todos nós estamos de sobreaviso e acaba que ele não conseguiu vir. Manda um abraço aí pro Andrezão, mas não vai faltar oportunidade, né, Rodrigão? É isso aí. Rodrigão, me conta um negócio aí. Endoscopista, cara, como que você chegou nessa formação, como você se formou e como você decidiu ser endoscopista, né? Fala aí pra gente. Vamos lá. Eu me formei em 96 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos e daí eu fui fazer residência de cirurgia. Queria ser cirurgião e tal. E fiz R1, R2, R3 de cirurgia. Eu sempre brinco, né? Você lembra muito bem disso. Lógico. Que cirurgião novo parece Wolverine, né? A gente sai cortando, sai... Todo mundo. Todo mundo e não quer saber, né? E foi um fato muito engraçado, porque eu adorava operar. Eu tive uma colega de faculdade, fez a graduação comigo, fez a residência de cirurgia comigo, e no final do R3, ela falou assim para mim, vamos fazer endoscopia? Eu falei, que endoscopia? Vamos operar. Vamos operar. Ela, vamos fazer endoscopia e tal. Eu vou prestar lá no Santa Marcelina, o chefe do nosso hospital... Mas você fez cirurgia geral lá? Não, eu fiz cirurgia geral no Municipal do Tatuapé. No Tatuapé, é verdade. É verdade. Quem foi meu... R3 foi o Emerson Fávero. Emerson Fávero, grande cirurgião cabeça e pescoço. Meu R2 foi Ricardo Mota. Grande cirurgião oncológico. Os dois atuam em Mogi ainda. Um abraço pros dois aí. E que seria o meu R4 foi Lincoln Miyahira. Nossa, onde andas, Lincoln? Tá lá no Paraná. Londrina, eu acho que ele estava, né? Londrina. Grande Lincoln também. Bom, mas enfim. E eu falei, vamos lá, vamos fazer. Depois do R3. Acabou o R3, fui fazer o R4 lá no Santa Marcelina de endoscopia. E foi muito engraçado que eu estava mais ou menos na minha época, era 1 ano só. Endoscopia era uma complementação, né? Enfim. Era uma área de atuação só, né? Sim. Uma subespecialidade, não era uma especialidade. Perfeito. Né? Hoje em dia, dependendo de onde você for fazer, são 3 anos. Sim. Né? Quando você inclui CPRE, enfim. Endoscopia e tudo mais, que nós vamos falar também. Também. Mas, enfim. E
eu estava mais ou menos... E daí foi aonde eu conheci... Nós éramos 3 R4. Essa, minha amiga de faculdade, eu e o André. Foi aí que eu conheci o André. Ah, o André foi seu... Fizemos juntos. Legal. Fizemos o R4 juntos. Porque o André fez R1, R2 aqui em Mogi, fez R3 de cirurgia no Santa, e daí já fez o R4 de endoscopia. Certo. Mas, enfim... E o nosso chefe lá chamava Hélio Tanaka. Um japonesinho desse tamanho, assim, que top. E chegou mais ou menos no meio do meu R4, eu cheguei e falei, doutor Hélio, eu gosto de operar. Esse negócio só de... né? É legal, mas... Aí ele olhou para minha cara, o chefão maior. O chefão. Você sabe qual é a minha formação básica? Se eu sou cirurgião ou se eu sou gastroclínico? Eu falei, não sei. Ele falou, então, eu sou cirurgião. Eu falei, tá, e daí? Ele falou assim, você está chegando você está num rio com um pé em cada canoa. E já o rio vai bifurcar. Você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir. Eu falei, mas eu gosto de operar. Ele falou, então, você tem que aprender mais uma coisa. O seu paciente endoscópico, ele não é seu paciente. Ele é seu paciente temporariamente. Na verdade, ele é paciente do solicitante. Do outro médico. Seu. Imagina que você, no seu consultório, você faça endoscopia e também atenda como cirurgião. Aí, por exemplo, o Bote mandou um paciente para mim, eu fiz a endoscopia e o paciente teve uma empatia comigo. E ele chega para mim e fala assim, doutor, eu não quero mais... O senhor também é cirurgião? Eu não quero mais seguir com o Bote. Quero seguir com o senhor. Como é que o Bote ficaria? Ele ia gostar? Parece que você tá roubando meu paciente. Exato, né? Exato. E daí, eu parti desse pressuposto. Eu falei assim, olha, eu vou continuar sendo cirurgião em serviço público. Eu tinha um consultório particular lá no Tatuapé, lá no Anália Franco, como cirurgião. Eu fechei. Né? E daí eu continuei sendo cirurgião, porque eu gostava de ser cirurgião, por exemplo, no Luzia e tudo mais. Sim. Mas daí eu me tornei um endoscopista. Então, em resumo, Rodrigão, só para a gente... Tem muito acadêmico aqui com a gente hoje assistindo, tem outros colegas médicos, muita gente da área da saúde, mas conta para a gente então. Então, para você ser endoscopista, necessariamente você tem que ter uma residência anterior, de cirurgia ou de gastroclínica. Gastroclínica. Isso. Perfeito. Você fez essa parte cirúrgica e depois tem uma complementação na sua época 1 ano. Hoje chega até um pouco mais, são residências mais específicas. Então, pessoal, não é de cara endoscopia. O cara tem que estudar muito antes e ter um entendimento importante, né? E eu ainda brinco, né? Sem desdenhar dos meus colegas endoscopistas que têm origem clínica, que eu falo que, para mim, no meu conceito, o melhor endoscopista é o endoscopista que tem formação cirúrgica. Por quê? Eu acho que até concordo, podem ficar bravo comigo, mas eu também concordo. Por quê? Porque conhece a anatomia melhor. Não só isso. Às vezes você pega estômago operado, que fez uma cirurgia... Um Built 2. Por exemplo, às vezes o clínico não tem noção se atrapalha, se é um Y, se é um B2, por exemplo, né? Ou entra, pega um escopinaro. Pô, caramba, aí ferrou. O cara, entendeu? E eu acho que o mais legal, eu sempre falo assim, de novo, né? O paciente, o meu cliente principal não é o paciente. Sim. É o médico solicitante. Eu tenho que resolver o seu problema. Então, por exemplo, se você pedir uma colonoscopia porque o cara teve um sangramento vivo, na verdade, colonoscopia não vê hemorroida. Não dá para ver. Então, mas se fizer... Todo mundo tem que entender também. Hemorroida... Fissura... nada do canal anal ali, do início do ânus, não adianta. Todo mundo pede colonoscopia, né, todo Rodrigo? mundo. Mas não vê, porque ele passa, né? Exato. Para eu conseguir ver, eu preciso fazer a anoscopia. É colocar um anoscópio lá... O espéculo anal. É como se fosse um espéculo anal. Então, por exemplo, às vezes o médico não sabe que colonoscopia não vê hemorroida. E o que eu faço? E ele pede só colonoscopia. Eu faço, por minha conta própria,
a anoscopia. E daí eu coloco, colonoscopia normal, presença de hemorroidas a anoscopia. Então eu tenho que resolver o problema do cliente, que é o médico. Que é o médico. Entendeu? Muito bom. Então, pessoal, tá aí como a gente consegue se formar e fazer a endoscopia. E aí, Rodrigão, eu queria iniciar algumas coisas pra gente discutir aqui. Explica pra gente um pouquinho a história da endoscopia. Não sei se você já lembra como que começou, quem desenvolveu. Mas, assim, o que é a endoscopia? Como foi a evolução da endoscopia? Então, vamos lá. Nós temos bastante tempo para conversar aqui. Tá bom. Fica à vontade, ó. Tem café, água e um chá preto aqui. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Quem começou, não sei. Não tenho a mínima ideia também. Mas começou com a endoscopia rígida. Né? Então você imagina. Caraca, ele socava um cano rígido na cano, goela? Um cano de aço inox rígido, tanto na goela quanto por baixo que era a retossigmoidoscopia rígida, né? Um cano mais ou menos assim, com uma luzinha e uma lupinha e se vira. Se vira. Olha e fala, tá sangrando. Né? E a evolução tem sido muito rápida, porque, veja, eu acabei meu R4 em janeiro de 2001. Tá. Em janeiro de 2001, já existia vídeo endoscopia? Já. Mas o grosso que eu e o André aprendemos, e a Renata, né, foi no que a gente chama de zoinho. Coloca o olho no aparelhinho o fibroscópio, né? Então eram fibras. Não era conectado numa TV. Não. E daí o que acontecia? Você imagina como é que você vai aprender um negócio que o seu professor está fazendo, ele fala assim, olha... Mas só ele vê. Tem uma úlcera aqui. Olha aqui. Quando ele virava para você ver... Já saía do lugar. Já saía do lugar. E você não via. Putz, isso é foda. Você não via. Então a gente pode considerar o início da endoscopia como diagnóstica mesmo, né, Rodrigo? Sim, sempre. Olhava e falava, tem uma úlcera. Isso. Tem uma gastrite. Sim, sem dúvida. Ponto. Tem um tumor. Tem um tumor. E ponto. E ponto. Não tinha pinça de biópsia. Não tinha nada. E aí sim veio tendo a evolução na endoscopia. Assim como cirurgia, sim. A laparoscopia, a robótica, a gente está indo junto. Sim. Né? Hoje, a gente, por exemplo, os aparelhos que a gente tem lá no consultório, a gente vê numa tela quase do tamanho dessa... Caramba! Um pólipo de 1 milímetro, a gente vê quase do tamanho do microfone. De 1 milímetro. Caramba, Rodrigo. Né? Top. Entendeu? E isso pensando em diagnóstica, né? Mas se você pensar em terapêutica, a gente hoje, por exemplo, já tem, principalmente para via baixa, robótica. Ela ainda não está ok para pegar todo o cólon, mas ela está mais para reto e sigmoide. Mas você está fazendo robótica. Por quê? Porque as nossas pinças tradicionais, elas só fazem isso, abre e fecha. Tá. As novas pinças que já estão saindo, elas abrem, fecham e rodam que nem laparoscopia. Caramba! Então a gente consegue pegar um pólipo e vir dissecando com uma tesoura e suturar. Olha que maluco. Fazendo sutura endoscópica. Cara, essa é evolução muito grande, né? Muito grande. Então, e a endoscopia vem evoluindo, como você já falou. Você já deu um spoiler gigante que eu ia chegar nesse ponto. Que hoje se operam já por endoscopia. Sim. Né? E a gente... E aí eu queria saber um pouquinho de você, assim, a diferença, né? Conta aí pra gente do tamanho do aparelho. Falar a diferença entre endoscopia e colonoscopia, parece que eu sou um jumento aqui, mas que um entra por baixo e outro entra por cima. Mas não é só isso. Não é. O aparelho é diferente, né, Rodrigo? Sim. O que muda no aparelho? Então, se você pensar nos aparelhos diagnósticos, né, os aparelhos eles têm um canal de biópsia de 2,8 milímetros, tanto um muito fininho, outro, né? O endoscópio, eu brinco, ele tem mais ou menos a grossura do meu dedinho.
E o colonoscópio tem a grossura do meu dedão. Puta que pariu. E o endoscópio tem 1 metro de comprimento e o colonoscópio tem 1,60 m. Só tem 1 metro só? Só. Caramba. E a gente não usa todo ele. Agora, Certo. o colonoscópio, Precisa. mesmo com 1,60 m, às vezes a gente usa ele inteirinho. Inteirinho e não consegue chegar até o fim? Ou vocês têm umas táticas que vão sanfonando e tudo mais, né? É lógico, tem paciente que é mais difícil, se é extremamente magro, ou se tem cirurgias prévias, que tem aderências, tem bridas. Esses dias mesmo. Eu não me lembrava quando foi a última vez que aconteceu isso. Tinha uma paciente que eu fui fazer uma colonoscopia, eu cheguei no sigmoide e tinha uma angulação importante, eu não passava, não conseguia passar. Falei, pô, não é possível. Né? Será que eu brinquei falei com as minhas auxiliares, com a minha esposa, né? Falei, será que eu desaprendi? Né? E o André estava na outra sala. Vem aqui e tenta você. Exato, eu falei, tenta. Ele, ele falou assim, gordo, não vai. Não vai. Não vai. Então, 2 tentaram e não conseguiram. E paciência. paciência. É uma angulação diferente. E chegou uma pergunta aqui já, Rodrigo. A gente tem muita gente assistindo a gente aqui, várias pessoas. O que vocês puderem mandar de pergunta, fiquem à vontade. Depois eu vou chegar nessa parte. Mas chegou uma pergunta interessante, que você já falou dos pólipos. Perguntando aqui, ó. Toda vez que tira um pólipo, só queima ou dá ponto também? Ou sutura? Tá. Tirar pólipo. Polipectomia. Polipectomia a gente... Tanto alto quanto baixo, sim, né, sim. Rodrigão? Existem as técnicas a frio, que a gente chama, ou seja, que a gente nem queima. Só corta. Só corta. Tá. Existe a técnica quente, que seria com um bisturi elétrico, que corta / cauteriza. Perfeito. E a maioria, e essa história de dar ponto, a gente não dá ponto. Sim. Tá? O que acontece quando há necessidade, né, a gente, pelo tamanho da área cruenta, ou enfim, da condição, a gente usa hemoclipes. O que são hemoclipes? Eu brinco que parece um grampeador de varal de roupa. Sim. Então, ficou lá aquele lugar, eu venho e crack. Onde sangra. Onde sangra, ou para eu não deixar a área exposta, para, de repente, sangrar, ou para, de repente, perfurar, ou para, de repente, ter bacteremia. Não, excelente. E esse clipe é tipo da laparoscopia também? Não. E não. Porque o clipe da laparoscopia ele é só como se fosse um V, um C, né? um C. Que você vai lá e amassa ele e tira. Esse nosso, ele parece uma pinça de biópsia. Ele tem as 2 garrinhas. E daí, quando você aperta, o dispositivo desconecta ele entendi. da manopla que está aqui fora. Entendi. Né? Então, realmente... Como se fosse um braço mesmo que aperta e solta o punho. Isso, exato. Solta o punho. Exatamente. Perfeito. E aí, Rodrigão, assim... E depois ele cai... Depois cicatriza, cai dias, e sai cocô. O Leozinho é fantástico, cara. O Leozinho é nosso assistente aqui, ó. O Leozinho já mandou uma foto aqui, ó. Esse é um dos nossos. Esse aí. Esse é a outra marca que a gente usa, é essa marca aqui. Olha aí. Não dá pra saber se é colono ou endo, né? Esse aqui é um endoscópio e aquele... Parece... Não, tem 1 metro, Então, tudo endoscópico, Tudo endoscópio. Legal. Nossa, isso aqui é vídeo já, né? Já, não tem onde põe um zoinho, né? Os 2, exato. Esse é um Pentax e esse aqui é um Fujinon. Cara, legal. E o material hoje depende muito do material vocês, né? Sim, é totalmente tecnologia. Não tem como, né? É que nem um cara que trabalha com TI, ele tem que ter uma máquina, um PC lá, com não sei quantos terabytes e tal. A gente é a mesma coisa. Cara, e isso... é problema no nosso país. Com certeza. Quanto mais tecnologia e mais caro deve ser essa Sim, é dolarizado. Aparelho, tudo dolarizado. E no final das contas, a manutenção também acaba tendo dolarizada um também. Grande, né?
Cara, vamos falar um pouco do paciente que chega até você agora. Eu já fiz endoscopia com o Rodrigo, tá? Já super indico. Estou me preparando psicologicamente para a colonoscopia. E repetir a minha endoscopia. Não, é que meu convênio não autorizou ainda. E como que vocês preparam? Eu gostei muito. O Rodrigo, posso falar aqui à vontade, ele é um dos sócios da clínica Cadiva, que antigamente era do Dr. Milton Cruz. Isso. Vocês assumiram a clínica, compraram a clínica e está destoando, voando. Os caras estão voando aqui em Mogi das Cruzes. Obrigado. Obrigado. Conta pra gente aí, como que é o preparo do paciente? O que vocês orientam? Porque aqui a gente vai falar para um monte de paciente também que vão assistir a gente. E assim, para fazer uma endoscopia, o que precisa no dia da endoscopia ou na véspera? O que tem que fazer aí? Depois nós vamos falar da colônia, que da colônia é embaçado, pessoal. Tá bom, vamos lá. A rotina básica é o seguinte. A primeira coisa é, como a gente está fazendo um exame ambulatorial, perfeito, sob sedação, nós não estamos em ambiente hospitalar, a gente tem alguns fatores impeditivos, né? Então, por exemplo, o paciente já infartou, ou, enfim, o paciente tem alguma... Existe idade limite, Rodrigo, que vocês fazem hoje? Existe. Na verdade, assim, não é exatamente uma idade limite. A Sociedade Brasileira de Endoscopia sugere que se faça ambulatorialmente até 65 anos de idade. Perfeito. Tá? Não é obrigatoriedade, mas ela sugere até esse limite. Tá. A gente surfa um pouquinho acima disso. Para mais e para menos. Exato. Baseado em quê? Chegou lá, por exemplo, é um paciente de 67 anos que é hipertenso leve, toma lá sua losartana, sei lá, seu atenolol, alguma coisa do gênero, não é obeso, não tem comorbidade nenhuma. O que a gente faz? Avaliação cardiológica prévia. Deu como... Essa indicação vou sair da clínica. Sim. Legal. Sim. Olha aí, pessoal. Você vê como que a segurança do paciente é importante. Sim. Sine qua non. Exato. A gente quer risco zero. Lógico. Então, assim, asa 1, no máximo eu brinco, asa 1,5. Entendeu? Então, o que acontece? Todo paciente que vai agendar com a gente, ele liga ou ele manda um WhatsApp, né? Aí a gente vê questão de convênio, aquela coisa, e a gente manda um questionário para ele. Eu já respondi. Exato. Aí ele responde esse questionário, eu e o André avaliamos esse questionário, né? E a gente ainda tem uma coisa muito importante, que isso pega bastante. No rodapé do questionário está falando assim, se as informações que você estava dizendo não forem verdadeiras, a gente pode cancelar o seu exame. Perfeito. Por quê? Porque tem paciente que, por exemplo... Você tem asma? Não. Não. Aí chega lá o cara chiando. Chega na consulta da enfermeira, né, da minha esposa, sim, ela olha para minha cara e fala, tá chiando. Né? Então, responde esse questionário, baseado nesse questionário. Se a gente dá ok, é marcado. Se a gente não dá ok, ou a gente encaminha diretamente para o nosso serviço de referência hospitalar, sim, ou, se for o caso, uma avaliação cardiológica, uma avaliação assim, assado. Aí a gente vê essa avaliação e a gente libera ou não para fazer ambulatorial. Excelente. E a colono? Mas na endoscopia tem que ter jejum. Sim. Quanto tempo de jejum mesmo? A gente é assim, a gente pede 12 horas. 12 horas. Tá? A gente sabe que até 8 12 horas e nos dias anteriores não comer nada de beterraba, essas coisas assim, né? Corante. Não, aí é para colono. É colono. Aí é para colono. Aí eu já te explico isso aí. Já vamos falar já. Já vamos falar já. Mas para endoscopia, né? Aí vem a parte dos anestesiologistas, né? Jejum de líquidos mínimo 4 horas, sim, jejum de sólidos mínimo 8 horas. Para a gente não correr risco, e isso é outra coisa que está ficando muito comum, que a gente pega nos questionários, paciente fazendo uso de análogo de LGP1. Aí o que acontece? Faz jejum de 12 horas, tudo certinho, nada, chega lá com a gastroparesia. Sim, tá cheio. Não dá para ver nada, aí perdeu o exame. Entendeu? Então,
Por isso que também é importante o questionário. Eu estou usando o Zempic. Então, peraí, vai ter que suspender tantos dias. A gente tinha uma vaga para você amanhã, mas você só vai fazer daqui X dias. 21 dias. Hoje são 3 semanas para cirurgia. Está preconizado qualquer tipo de cirurgia por conta disso. O esvaziamento ser importante. Sim. Ser importante. Sim. E na colono? Colono tem que ter um preparo. Porque não adianta o intestino estar cheio de bosta, pessoal, porque ele entra e não vê porra nenhuma. Exato. Né? Na verdade, a gente brinca, né? Existe a escala de Boston, mas existe até a gente fez um visual, vamos dizer assim, para o paciente quando ele passa na consulta da enfermeira. Sim, para pegar o preparo. Os potinhos para falar assim, que cor que tá, né? Mas enfim. Mas na colono, passa pelo mesmo questão no questionário e tudo mais, e as orientações são 2 dias antes, evitar fibras, né? Porque elas são mais difíceis de serem digeridas, então, desculpa pessoal, mas vira e mexe, eu encontro lá um alface, uma couve, né? Não, desculpa não, aqui a gente está no ambiente normal, tem que falar a verdade aqui. Né? Então a gente pede para... Milho, direto. Jesus. Direto. Mas enfim, ervilha também. Ervilha também, é uma salada de salada. Exato. Mas enfim, então a gente pede para não comer fibras, fazer uma dieta mais pastosa, né, com um arrozinho, um purezinho e tudo mais. E daí, se o exame, que a colonoscopia normalmente ocorre à tarde, né, no dia anterior, 6 horas da tarde, o paciente vai tomar 2 comprimidos do Colax ou Bizacodil, enfim. Às 8 horas ele vai tomar mais 2. Nossa. Então a noite dele já vai começar a ser feliz lá pela meia-noite, 1h da manhã, ele vai começar... Ter aquela cólica maravilhosa. Isso, né? E uma diarreia fantástica. Isso. E daí... Ele vira rei na noite anterior. Isso, fica sentado no trono. No trono. Mas sem coroa, né? Sem cajado, sem coroa. E daí, pela manhã, pelo menos 6 horas antes, vem o famoso manitol. Manitol, para lavar tudo mesmo. Isso. Né? Então, os primeiros comprimidos foram só para limpar a escadaria. Sim. Entendeu? Aí vem o manitol. Manitol, eu vou falar, eu como paciente, né, que eu já fiz algumas vezes colonoscopia. Cara, é a coisa mais engraçada. Por que engraçado? Porque você tem que tomar um copo, é 1 litro, meio litro de manitol, meio litro de suco de laranja. Certo. Ou de suco de limão. Você dilui porque o manitol é extremamente doce, pessoal. Não dá para tomar ele puro. E pelo amor de Deus, eu já tomei. Mas enfim, sério? Já. Mas enfim, tem que ser, se for suco de laranja, tem que ser coado. Ah, porque senão tem fibra. Tem fibra. E entope o aparelho, eu não consigo ver nada. Não vê nada. Tá? Então, a gente pede cítricos. Aí vem aquela que você falou. Eu posso preparar com um Gatorade de uva? Não. Não, porque vai sujar toda a parede. Porque ele vai ficar avermelhado. O preparo vai ficar avermelhado. E quando eu entro e eu vejo algo vermelho, eu falo, tem sangramento. Ou tem uma inflamação importante. E daí eu fico procurando, caçando coisa que não existe. Sim. Olha aí. Tá vendo, pessoal? Então, aqui é cultura. Cultura. Tá? Preparo nunca usar nada vermelho. A gente orienta, por exemplo, pode comer gelatina? Pode. Vermelha? Não. Entendeu? Gatorade vermelho? Não. Então nada de substâncias vermelhas. Nada. Roxas, vermelhas, sei lá. Exato. Perfeito. Tá? Enfim, aí vem o manitol. O manitol, cara, depois que você toma, você senta no vaso... E chora. Não, você faz assim, ó. Sabe prensa abdominal para evacuar? Sim. Não existe. Você faz assim, ó. Ai, ai. Vaza. Cada respirada a fundo. Você é viu o testemunho do Cadu no nosso grupo do WhatsApp, não? Sim. A gente tem um grupo de vários amigos médicos e um colega foi fazer a colonoscopia e literalmente ele falou que ele... como que ele falou? Pode falar? Pode, fica à vontade. Que ele não... Ele foi tomar um banho e daí no meio do banho
Ele se cagou. E daí ele só sentiu uma água mais quente do que a do chuveiro escorrendo pelas pernas, né? Não, o negócio vaza pra valer mesmo, pessoal. Eu tô me preparando pra iniciar esse preparo. E tem que ser assim, senão Não tem jeito, não né? tem jeito. Por quê? Como Eu ia chegar nisso, Rodrigão. Tipo, o preparo hoje para fazer... Não, a endoscopia é só o jejum, que é o esvaziamento. Mas se não tiver o preparo da colono, você não consegue ver nada. Nada. Não consegue. Nada. Isso não evoluiu, né? Não entendi a pergunta. O tipo de tem que ter preparo. Não, tem que ter. Por quê? Não evoluiu, tipo assim, ó, se eu entrar lá, que tiver cheio de cocô, eu aspiro o cocô, eu lavo o cocô e eu vou fazer o exame. Você até consegue tentar lavar, tá? Uhum. Só que isso vai gerar um exame extremamente demorado, prolongado, né? Com mais sedação, com mais insuflação de ar, que vai gerar mais distensão abdominal e etc. Sim, sim. E o que acontece? Como eu te disse, os nossos equipamentos hoje vêm um pólipo de 1 milímetro do tamanho desse microfone. Olha. Se não tiver um preparo... Se eu tiver um cocôzinho de 2, 3 milímetros em cima... Esconde o pólipo. Exato. Perfeito. Perdi o exame. E aí, cara, deixa eu te falar. Aí já evoluindo. Então a gente já entendeu o que é a endoscopia, o porquê e como fazer desse preparo. E aí vem assim, o benefício. Eu queria que você fizesse um depoimento aqui, porque eu acho que é importante. O quanto é importante a gente fazer endoscopia, do médico pedir a endoscopia, para detectar doenças precoces. O que a gente vê hoje, Rodrigo, se você me permite, a medicina está muito baseada em exames. Né? Hoje em dia, eu estava discutindo ontem com outros colegas que o exame físico está ficando para trás. Que é um erro, né? Nossa, eu acho um erro absurdo. Enfim, isso não importa. Mas... O paciente chega já pedindo, eu quero fazer tal exame, né? Pois é. Eu falo, não, tá bom. Muitas vezes eu até peço, porque, cara, eu tô ficando cansado. A discussão é menor. Mas, enfim. Aí, eu queria que você fizesse um depoimento. O quanto é importante do exame? Qual a importância do exame da endoscopia hoje, que antigamente você via, cara, tem uma úlcera. Tá, mas essa úlcera é um tumor? Não é um tumor. Hoje não. Hoje você entra, vê a úlcera, você faz biópsia da úlcera, você faz essa úlcera parar de sangrar. Então, hoje a endoscopia tem uma evolução importante. Então, eu queria que você desse um pequeno depoimento e o quanto é importante dos colegas médicos que estão assistindo a gente, que se o paciente tem sintomas gástricos, óbvio, não vai ficar pedindo para todo mundo. Vamos falar disso depois, para quem não tem sintomas e deve fazer, por conta até de antecedentes familiares, mas o quanto é importante do médico pedir essa endoscopia e fazer um diagnóstico precoce, né, Rodrigão? Fala aí. Então, vamos lá. Na endoscopia digestiva alta, certo, vamos dizer assim, não existe tanto questão de rastreio de câncer. Na alta, não. Na alta, não. Tá? Normalmente, o ideal seria fazer, principalmente em pacientes sintomáticos. Tem uma queixa de refluxo, tem uma dor, que nem você estava falando de propedêutico, uma dor em 3 tempos, uma dor em 4 tempos, e etc. Eu até vejo hoje em dia como um pouco banalizado né, a solicitação. Em resumo, pessoal, um paciente de 18, 20 anos com uma queixa epigástrica, na maioria das vezes, uma gastrite, vamos chamar até de boba. Sim. Porque se você faz o tratamento, ele vai melhorar e vai resolver o problema. Sim. Mas muitos pedem a endoscopia. Sim. Então, assim, não fazem teste terapêutico, nada. Não fazem nada. Vou dar um exemplo. Olha só a diferença da medicina, mas aí é baseada em custo. Custo. Uns 2 meses atrás, veio uma menininha de 15 anos fazer uma endoscopia comigo. Nossa. Diretamente de Portugal. Uma brasileira que a mãe mora em Portugal, ela estava morando com a mãe, ela começou a ter uma dor abdominal, foi hospitalizada. Lá. Fizeram um atomo. Atomo mostrava líquido livre na cavidade. Caramba. Mostrava um espessamento da parede anterior gástrica pré-pilórica, sugestivo de microperfuração.
Ô, louco. E aí? E ela ficou internada 15 dias e não fizeram uma endoscopia. Tá doido. Não, isso maluco, surreal. Porque custa 1.000 euros lá. Ah, mas não importa, cara. É a Sim. segurança do paciente e custo-benefício. Acharam que estava bloqueado e realmente estava. Sim. Ok? A família inconformada comprou uma passagem, veio para o Brasil para fazer uma endoscopia. Então tem os dois extremos. Cara, e outra, o sujeito de microperfuração pode ser uma úlcera bloqueada, Sim. que talvez pode ser cirúrgico. Eles entraram dentro de um avião com pressão positiva. Pois é. Caramba. Para você ver, Mas agora eu fiquei curioso, e o diagnóstico? não tinha nada. Não tinha nada? Nada. Aí é uma examite da É, tomografia. laboratorite, enfim. Zóio do médico, da Mas não tinha tomografia. nada. Mas para você Melhor, ver, né? Melhor. Mas para você ver que aqui é um pouco banalizado, porque vai lá, faz a endoscopia. Nos outros lugares, Europa, Estados Unidos, O negócio é bem bem mais restrito. criterioso. É o tal do step by step. Você tem queixa de Gástrica, gastralgia, eu vou te dar um bloqueador. Se tem de refluxo, A eu vou te dar exceção vai chegar para o... fiz o tratamento, não melhorou. Pô, tem alguma coisa errada, então vamos ver. Aqui não, é o contrário. Né? Aqui, muitas vezes, o paciente já vai te procurar com a endoscopia na mão. Sim. Pronta. Sim. E normal. Sim, normal. Normal. Paciente. Agora, a colonoscopia, sim. A colonoscopia, eu tenho tomado vários sustos. Inclusive, Eita. eu tomei... Estava falando para o André hoje de manhã. Eu tomei uma ontem. O que é um susto na colonoscopia? Um jato de cocô? Não. Não. Quando que a gente normalmente pede uma colonoscopia para um paciente como preventivo, que nem se fosse um exame de próstata, um Papa Nicolau? Quando pede? Com que idade? Mais de 40. Pelo menos mais de 40. Isso. Até mais. Isso. Era 50, baixou para 45. Isso. Tá? Chegou um moleque de 25 anos Caramba. para fazer uma colono, aí no questionário estava lá, preventivo. Falei, não, é que minha mãe morreu com 32 anos de câncer de intestino. Puta que pariu. Aí eu falei, mas mesmo assim, né? O médico que pediu... Exagero, né? Exagero, 25 anos. Aí, entrei, não tinha nada, beleza. Na sequência, próxima paciente era uma mocinha de 26 anos. Queixa, diarreia. Falei, doença inflamatória. Tá. Sim. Não sei se vocês sabem, toda a colonoscopia começa com um toque retal. Sim. Quando eu fiz o toque, Sentiu uma massa. senti uma massa. Eita. Na parede anterior. E é bastante comum em mulher, às vezes a gente vai fazer colono, você toca e sente algum volume, às vezes ela... É o útero que tá o útero, ou ela está menstruada e ela está com um OB. Perfeito. Eu até fui olhar se estava de OB. Não estava. Eu falei, tá esquisito. Resumindo, entrei, 26 anos. Um tumor de reto baixo. 5 centímetros da borda anal, Caralho. com uma substenose, por isso que ela estava tendo diarreia, que era uma diarreia paradoxal, para poder passar, Sim. que o aparelho quase não passou. Agora, fiz biópsia, não sei se é Uma inflamação. um tumor porque eu não fiz toque vaginal. Se é um tumor primário de reto ou se é um genital, né? Um ginecológico que está invadindo. Caramba, Rodrigo. 26 anos. Olha, eu vou te falar que eu operei... Eu operei hoje uma paciente com tumor de cólon de ascendente, mas ela tinha... Tá dentro da idade esperada. Ela tem, né? 47 anos. A cirurgia foi tudo ótimo. Um abraço para ela aqui. Que bom. Mas eu já operei cara de 32 anos, cara. O negócio ficou muito mais precoce. Ainda bem que é exceção, né? Exceção. Ainda bem que é exceção. Assusta, né? Pô, você não tá esperando, né? Entendeu? Você não espera. Eu até brinquei. O André estava na outra sala. Aí eu falei, peguei um... Aí ele, verdade? Deixa eu ver as fotos. Aí eu mostrei, ele falou, tal. Aí eu falei, então, você já fez 2 colunas em mim. Mas você não fez nenhuma ainda. Eu não vou nem falar as perguntas que estão aqui, ó. Pode mandar. Não, mas daqui a pouco eu vou mandar.
E aí, Rodrigo, a gente já fez o preparo, os exames. Eu queria falar um pouquinho das possíveis complicações. Tá. Por esse motivo, pessoal, que a gente tem que pedir os exames com parcimônia. Porque existe complicação. Sim. Não é um exame que você vai lá e não tem uma complicação. Até um raio-x simples tem uma complicação. Sim. Pode haver uma complicação. Mas a endoscopia ela é muito mais invasiva. Sim. Né? E tanto a endoscopia quanto a colonoscopia. Fazer os procedimentos que o Dr. Rodrigo está acostumado ainda mais aumenta a probabilidade de complicações. Porém, lógico, tudo tem seu custo-benefício, né, Sim. Rodrigo? Sim. Endoscopia, quais seriam algumas complicações que a gente pode ter? No nosso dia a dia, as principais, na verdade, são relacionadas principalmente à sedação. Tá? Depressão cardiorrespiratória. Né? Mas assim, tanto a sua clínica quanto a maioria das clínicas estão preparados para isso. E vocês são treinados também para isso. Sim, sem dúvida. Mas é um assusta. Evento. É um evento. Né? É um evento. Né? Então, você pode ter... hoje mesmo, o André estava fazendo o exame e eu entrei na sala dele. Ele falou assim, o paciente 100% monitorizado e tal. Lógico. Ele falou assim, olha lá, essa paciente está tendo um ataque ventricular. Ô, louco! No meio do exame. Caramba! Mas por que? Será que a sedação abaixou um pouquinho? Não, aí que tá. Porque ela não referiu no questionário que ela Nem tinha ela nada. sabia. Não, sabia. Ah, sabia. Aí depois, quando acabou o exame... O André sentou e falou assim, a senhora de vez em quando sente batedeira e tal, essas coisas? Ela falou, sinto. Mas a senhora não está acompanhando no cardiologista? Faz uns 5 anos que eu não vou mais. Nem remédio eu tomo mais. Puta que pariu. Ela esqueceu, pô. Entendeu? Ela não lembrava. Enfim. Mas daí, na luta do rochedo contra o mar, quem se ferra é o marisco. Eu sei. Na hora que você vê aquilo, você fala, ai, caramba, se essa mulher fibrilar aqui, nós estamos pego aqui. Né? É verdade. Mas qual seria perfuração gástrica? Tá, vamos lá. Existe isso? Existe. Mas tem que ser muito grosso, né? Exato. Por quê? Você fala que está cheio de acadêmico e tal. Sim. Não, porque a parede gástrica ela é grossa. Ela é grossa. Então, você pode ser mais agressivo numa ressecção. Quando eu vou operar, eu uso o Fouché, por exemplo. Fouché é uma sonda de 30 French, 3 centímetros, é isso? Mais ou menos. Uns 3 centímetros. E fica cutucando, não rasga o estômago. O seu aparelho tem 1 centímetro de diâmetro? 0,8. 0,8 de diâmetro. É um pouco mais fino, mas óbvio, se ele ficar cutucando e empurrar muito, que o estômago é solto, levemente solto. Ele é preso, entre aspas, mas ele é solto dentro do estômago. Então você consegue movimentar bem ele. Sim. Mas você insufla ar. Temos as duas opções. Em endoscopia, a gente usa só o ar mesmo. Tá. Em colonoscopia, principalmente na terapêutica, aí a gente, de novo, imita a laparoscopia, CO2. Você usa CO2. Porque você pode usar cautério e tudo mais. E para depois, assim como o pneu peritônio da laparoscopia, para ter menos desconforto de cólica para o paciente também, porque o CO2 é mais absorvido mais fácil do que o... Já na colono tem mais risco de complicação. Muito mais. Né? Já é um exame mais complexo, né? Primeiro, por quê? Porque é muito mais comum você ter lesões em cólon do que no estômago. No estômago. Primeira coisa. Segunda coisa, só para você ter uma ideia, a gente tira fotos do ângulo esplênico onde a gente vê a sombra do baço. Jura? Oxe, você não viu meus laudos ainda? Sombra do baço? Você tira a foto do ângulo ainda hepático. Ainda por cima é mentiroso. Você tira a foto do ângulo hepático, você vê a sombra do fígado. Nossa, é translúcido. Fino. Nossa. É translúcido. Principalmente seco e colo ascendente, é fino que não papel. É, bem fino. Entendeu? Então, e é onde mais a gente tem achado adenoma serrilhado, ou LSTs. Sim. Então, aí a gente tem que descolar a lesão, né? Fazer a infiltração, da mucosa da parede muscular. Exato, descolar a mucosa. E se a gente achar que... E até um parâmetro para a gente, porque quando a gente injeta e ela não descola... ela já infiltrou. Ela já infiltrou. Né? Mas mesmo assim, então a gente descola, levanta a bolha,
para tentar proteger a parede e para poder tirar a lesão inteira. Sim. Mas, enfim, a chance de Uma perfuração num exame diagnóstico, apenas diagnóstico, gira em torno de 0,1%. É pouco. Pouco. Numa polipectomia, literatura, tá? Gira entre 0,5 até 5. Caramba, é bastante. Aí já aumentou bastante. Né? Mas existe uma manipulação associada, né? Sim, mas depende do tamanho da lesão, Do pólipo, depende da do localização, local. né? Por exemplo, eu falo que lesão em reto, por exemplo, principalmente reto baixo. Lembra que tem a Sim. deflexão do peritônio? Isso Que dali nunca- pra baixo... Que nunca vai cair na cavidade? É. Aí, bicho... Você cavuca. Aí eu cavuco e vou com fé, Vai entendeu? com fé pra tirar a margem adequada e limpa... E mesmo que, teoricamente, perfure, não acontece nada. Não vai acontecer nada. Cara, Rodrigão, tem uma galera assistindo a gente aqui. A Júnia Bichara mandando uma boa noite pra gente. A Maria Aparecida mandando boa noite. Um ótimo tema. O Wagner. Boa noite Muito pra todo bom. mundo. Um tema muito top. Parabéns ao programa. Duarte Queda mandando um abraço pra gente. A Marissa, minha esposa, aqui com a gente. Um ótimo Isso. programa. Marli Guimarães mandando um abraço. A Gláucia, a Priscila Rapp. O Nilson Cusatz está aqui com a gente. Mandar um abraço também pro Nilson. Para a dona Ana Cusatz. O Theo teve um compromisso hoje, que ele está aí num engajamento pesado aí, então não conseguiu vir. E a Marissa colocou aqui, ó. Rodrigo, aproveita e marca o exame dele. Ele está enrolando. Tá mesmo. É o convênio, não sou eu. Não, convênio. não vem, não. Eu já respondi até o questionário. O Zé Pisol, você conhece o Zé? O Zé é um enfermeiro do SAMU, cara top do grau, cara muito bom. Colocou mandando um grande abraço para você, Rodrigo. Fez uma pergunta Obrigado. aqui, ó. Manda. Rodrigo, qual a taxa de detecção de adenomas? Se ela ainda está muito alta entre os homens? A gente pode generalizar entre homens e mulheres. Adenoma, para quem não sabe, é o pólipo que a gente estava falando. Existe um pólipo que é só um... Ixi, agora como eu vou explicar isso? É só uma hiperplasia, Isso. que é só células da própria mucosa, e outros que já é uma transformação celular, né? Isso. Os pólipos, vamos dizer que são verruguinhas, Pronto. tá? Ótimo. Aí vocês têm as verruguinhas, que são as hiperplásicas, que ele falou que são as 100% benignas. Uhum. E depois a gente tem os adenomas. E os adenomas, eles podem ter o que a gente chama de displasia, ou seja, uma mutação celular de baixo grau, médio grau ou alto grau. O alto grau, a gente já, pelo menos na minha cabeça, já é um adenocarcinoma. pré-câncer. Não, Eu acho. tá ali na... Tá ali. na- Tá no muro. tá no fio da navalha, né? Tá no muro. Né? Então, assim, o que eu posso te responder, independente de homens e mulheres, é o seguinte. Eu vou te dar uma resposta reversa. Como é que você sabe se um serviço de colonoscopia ele tem qualidade? Pacientes acima de 60 anos de idade, Certo. submetidos à colonoscopia, o colonoscopista tem que achar pólipo em pelo menos 30% deles. Nossa. Se ele não achar em 30% deles, Ele não viu. não viu. Caramba, Rodrigão. Porra, aí. Isso é padrão gold standard para serviço Pra de colonoscopia. qualidade de serviço. Aí, Senão, Zé. acima de 60 anos, tem que ter em 30%. Se não achar, é porque ele está comendo bola. O Zé tem cabelo branco também. Tem que fazer colonoscopia também, Zé. Não foge, não. A Marisa está perguntando para você aqui, Rodrigão. Ó, a cápsula endoscópica substitui a colono? Ela já quer fugir da colono também, tá vendo? Já quer engolir com comprimão. Mas fala um pouquinho de cápsula endoscópica, já que ela colocou esse assunto. Beleza. Aqui não faz, né? Vocês fazem cápsula? Não, nós não fazemos, não. Bom, existia, até na sua época, né, que a gente chamava de HDA e HDB. Hemorragia Pronto. digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Isso aí. Aí o cara, sei lá, fazia uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, dava positivo, pede endoscopia, nada. Nada. Pede colono, nada. E aí? E aí? Tá no meio. Tá no meio. Aí azedou o quiabo. Então, hoje em dia,
a gente tem classificado a hemorragia digestiva média. Ou a não... Oculta. Hoje eu uso muito a oculta. Né? Então, eu acho que assim, a cápsula ela é bastante indicada nesse sentido. Tá? Por quê? Porque Screening? Screening? Não. Olha lá a cápsula endoscópica. O Leozinho é fantástico, eu já falo isso sempre. Só que só para vocês terem noção, essa cápsula deve ter 2 centímetros. No máximo. Talvez chegar nisso. 2 centímetros, talvez por É um comprimidão. É um comprimidaço. É um comprimidão de claritomicina. Assim. Gigante. Para engolir é foda. Não, nem tanto. Mas, enfim. O que acontece? Ela vê muita coisa, mas ela vê. Mas ela... Não faz biópsia. Perfeito. Então, assim, você lá, entrou... pessoal, pra vocês terem noção do tamanho do dedo, ó. Você entrou, né, com a cápsula, viu a lesão. Vai ter que fazer uma coluna, uma endoscopia para poder... Ou, se for uma lesão de delgado, vai ter que fazer uma enteroscopia. Então, assim, eu acho que substitui... Depende. Pro screening, talvez se for normal, substituiu, né, Rodrigo? Eu acho que, assim... Isso é uma outra coisa que eu vejo bastante. Principalmente hematologista. Sim. Paciente Sangramento oculto. Paciente com anemia ferropriva. Sangramento do trato gastrointestinal, solicita endoscopia e coluna. Pô, pra quê? Por que não pede um sangue oculto nas fezes, cara? Não sei se você lembra disso. Sangue oculto nas fezes, ele é extremamente sensível, mas pouco específico. Sim. Né? Então, se você tiver uma gotinha de sangramento desde a boca até o ânus, ele vai dar em positivo. 97% dos casos ele dá positivo. Sim. Se você morder a língua, ele dá positivo. Vai dar positivo, né? Não tem como. Ele não diz de onde. Mas assim, se é uma paciente que está tratando com um hematologista, está tendo uma anemia cronicamente, para mim é melhor, óbvio. Mas é exagero. Por que não pede o sangue oculto nas fezes? Deu positivo? Legal. Aí vai buscar. Vai buscar. Não. Deu negativo, não acabou. Já faz o invasivo direto, entendeu? Uma pergunta aqui, ó, que acabou de chegar. A cápsula é reutilizada? Eu acho que não, né? Porra, o cara caga a cápsula, tem que outro comer depois, estamos fodidos. Não, então. Atualmente não. Não, joga tudo fora. Totalmente reutilizada. Mandar um abraço aqui para Maria Aparecida Campos. Colocou aqui, ó. Minha mãe teve CA de intestino com 50 anos. Olha aí, jovem, né? Porém, infelizmente, está na idade. E meu irmão com 32 anos. Olha aí. Caramba, Maria. A probabilidade de eu e outros irmãos terem é grande? Sim. Sim. Toda vez que a gente encontra um câncer de cólon em alguém, eu sempre chamo o acompanhante e falo, olha, você tem irmãos, você tem ascendentes ou descendentes vivos? Porque não é que não depende, é lógico que interfere, mas não depende do seu hábito, o que você come, você deixa de comer. Isso é sangue, é sangue, família. A tua genética está comprometida, então, infelizmente. Achou em todo mundo tem que fazer rastreamento. Tem que fazer rastreamento. E aí entra outra pergunta aqui da Raquel Guedes. Quem é Raquel Guedes? Minha irmã. Tua irmã, doutora Raquel Guedes. Grande Raquel Guedes. Qual a recomendação e a frequência dos exames de rotina de endoscopia e colonoscopia? Então, de novo, endoscopia a gente, em tese, só faz quando tem queixa. Não tem, olha, eu quero fazer um preventivo de endoscopia. Esquece. Né? A não ser, eu tenho um histórico familiar muito forte de câncer de esôfago, enfim, de estômago, ou meu pai morreu de câncer de esôfago e eu sou tabagista e etilista, então aumenta a minha chance. Aí ok, mas senão não. Uso crônico de IBP? Então, uso crônico de IBP já está errado, né? Não vamos entrar nesse assunto que é polêmico já também. Já está errado, né? Você pensar em gastrite atrófica e tal. Sim. Mas, enfim, o que a gente vê, na verdade, é que ele aumenta bastante os pólipos hiperplásicos. Sim. Né? Mas... Enfim. Né? Agora, a colonoscopia. Fez. Não deu nada? 5 anos. 5 anos.
Isso mesmo. Fez. Eu uso esse mesmo padrão. Fez. Deu uma lesão hiperplásica, 5 anos. Sim. Fez, deu um adenoma. Um adenoma, 2 anos. Eu uso mais ou menos isso também. Por aí. É isso aí. Né? Então, não sei se você respondeu, Raquel. Se não respondeu, qualquer dúvida, ele tá na casa dele. Qualquer hora você precisa chamar ela, viu? Bora. Aqui que a Raquel é especialista do quê? A Raquel, ela é uma dentista, odontopediatra, Poxa. doutora, Aí. especializada Já fica o convite. em atendimento de crianças especiais. Aí. Ela só Pronto. faz procedimento tipo spa day in down, que tem bruxismo e etc., com anestesista. Ela Top. é top. Eu pago um pau pra ela. Eu falo que eu sou bom, mas ela é muito melhor que eu. Verdade. Raquel, já fica o convite aqui então, hein, Raquel? Já tá convidada aqui já. E ela já colocou top. Pronto. Então só vou ver a data e já vou pedir para entrar em contato com você, Raquel. Rodrigão, falando um pouquinho de... tirando as dúvidas do pessoal aqui... mitos, cara. Entre mitos e verdades tanto da coluna assim, tipo, vamos lá. Se eu fiz uma endoscopia e depois me deu refluxo. Não tem cabimento essas coisas, né? Nada. Piorei. Não. Fala aí, Não tem tem. o que você mais encontra aí? Tá, é assim. Pensando em endoscopia, o que você pode ter de desconforto, vamos dizer assim, pós-exame? Às vezes, é raro, ainda mais hoje com sedação, com tudo e tal, você ficar com o famoso bichinho do ran-ran. Né? 1 ou 2 dias no máximo. Pelo trauma do próprio aparelho, Sim. que não tem como também aí, Sim, né? exato. Colonoscopia. Qual é o que pode haver de queixa? Né? Como a gente tem que injetar ar, Sim. e o aparelho não consegue aspirar todo o ar depois, então fica um pouco de ar lá dentro, você Vai ter sente cólica. uma coliquinha de gases. Peidou, tá novo. Pessoal. Exato. Eu falo para o paciente, olha, é raro, mas se você sentir e tal, primeiro não assusta, faz parte do jogo e tem um jeito muito fácil de resolver o problema. É só soltar os gases. Pronto. Peidou, tá zerado. Né? Tirando isso, na colonoscopia, se e somente se você fizer uma polipectomia ou uma mucosectomia, tal, existe um negócio chamado síndrome pós-polipectomia. O que é isso, cara? Isso eu não lembro, não. Então. Imagina que eu fui lá, passei a alça, cortei, ficou aquela área cruenta que tem vascularização exposta e tudo mais, e tem cocô passando. Sim. Então você pode ter uma bacteremia. Nossa. Então, alguns dias que podem ser de 3 até 15 dias após... Bacteremia, só para a gente tentar explicar um pouquinho, me corrija aí, febre, que pode acontecer, calafrios, taquicardia, uma batedeirazinha, Isso. né? Dor abdominal, no caso. Um pouco de dor, Sim. né? O que mais? Acho que só, né? Basicamente isso. Então, assim, o principal é febre, né? Sim. O paciente busca, ou entra em contato com a gente, ou busca um serviço... Um atendimento de urgência. Um atendimento falando assim, olha, fiz o exame e tal, e faz uma semana e eu tô com febre. Sim. Né? Então, isso acontece, vou chutar agora, tá? De 3 a 5% dos casos. Mas é pouco mesmo com assim. polipectomia, né? Mas ele tem que ser grande também, né? Polipectomia maior e tudo mais. Sim. Rodrigo, tira mais de um pólipo? Tira. Tira o que tem? Não. 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 Então, vamos Por lá. exemplo, vou contar uma rapidinha para você. Conta que nós estamos chegando nessa parte de encontrar os causos já. Rodrigo, nós estamos há 1 hora conversando, tem Sério? noção? Verdade. Ô, louco. Se nós estivesse no boteco, eu acho que eu já tinha enjoado de você. Então vamos lá, mas só rapidinho. Cool. Eu comecei a fazer mestrado lá no Hospital São Paulo, e o meu mestrado era sobre H. pylori. Perfeito. Tá? Explica o que é H. pylori agora. H. pylori... Helicobacter pylori, que é uma bactéria relacionada com gastrite, com úlcera e tudo mais. E tinha os residentes lá fazendo os exames, e eu tinha que fazer um X de exames meus para poder
coletar Certo. as amostras, enfim. E você tem o N Exato. para produzir o trabalho. Exato. E daí eu vi um residente apanhando lá numa colono, lá ele não estava conseguindo e tal. E eu mestrando, nada a ver, né? O cara tinha que chamar o preceptor dele, mas whatever. Aí eu falei, você quer que eu te ajude? Ele falou, eu quero. Eu falei, tá bom. Aí eu... Passou, cheguei lá no século para ele. Tal. Aí isso aconteceu mais uma vez. Aí o meu orientador chegou para mim e falou assim, então, seu trabalho é sobre Helicobacter e tal, não sei o quê, mas você tá bom na colono, hein? Você tem que ajudar os meninos aqui e tal, não sei o quê. Então a gente vai marcar umas 5 colonos cada dia porque você vier aqui para... Ih, já começou a explorar. Né? É. Aí eu fiquei meio assim, mas falei, tá bom. É. Cara, eu entrei numa colono de polipose familiar. Nossa. Aí eu olhei, cara, tinha pólipo. Para quem não sabe, polipose familiar é uma doença que tem muitos pólipos. Putz, mais de 100, geralmente. Mais de 100 pólipos do intestino grosso. Que, na maioria das vezes, a gente considera até como uma doença. Algum deles pode ser maligno e tem indicação de tirar o intestino inteiro. Fazer a colectomia total. Isso aí. E daí eu entrei e eu já falei assim, polipose. Esquece. Tira um e tchau. Não, nem tira. Nem tira. Colectomia e um abraço. Aí o residente falava para mim, espera um pouquinho. Deixa eu falar com o preceptor. Não foi. Doutor Rodrigo, ele falou para o senhor contar. Se tiver mais que 100... É polipose. Polipose, o senhor pode tirar o aparelho. Se não, não. Eu falei assim, larguei meu mestrado agora. Verdade. Não acredito. Eu saí... Manda ele vir contar, então. Eu falei com o meu orientador eu falei, desculpa, eu tô aqui para fazer uma coisa, vocês estão me botando para trabalhar de graça para fazer outra coisa. Esquece. Chegou mais... o Claudinho. O Cláudio Borba, conhece? Opa! Pô, quem não conhece, um abraço, Claudinho. Colocou aqui, grande bote e Rodrigo, parabéns pelas explicações muito didáticas. Claudinho Borba, um excelente endoscopista, inclusive. E excelente endoscopista da atual clínica que eu atuo. E pronto. Né? Da Cadiva, na verdade. A Isabela colocou aqui também, existem casos de pacientes atendidos com problemas causados pelo consumo excessivo de bebidas, como, por exemplo, café e energético? Existem pacientes com problemas causados? Sim, né? Café principalmente, né? A gente gastrite. Não tem como inferir isso durante um exame, né? Falar assim, olha, essa gastrite sua é por causa do café. Mas a gente sabe que sim. E a Júnia perguntou aqui, meus 2 irmãos tiveram câncer com 70 anos. Os outros câncer de estômago. Tá. E os outros têm que fazer endoscopia e colono? Sim. Tem que fazer, né? Sim. Tá marcado já também. É minha sogra. Sim. Já tá bem encaminhada já. Sim. Rodrigão, caramba. Estamos aqui há mais de 1 hora conversando. Fantástico. Muito obrigado pela disponibilidade da sua agenda. Infelizmente o André ia contribuir muito. A gente ia passar um tempão a mais conversando aqui. Mas, cara, eu queria contar algumas histórias do Rodrigo aqui. E aí, lá vem. O Rodrigo, eu devo muito a esse cara. Mentira. Que me ensinou, pelo menos, vou chutar baixo aqui, 25% da minha formação cirúrgica eu dependo de você, cara. Mentira. A gente operou demais na minha residência, me ensinou muito a operar. A gente comia muito bem nos plantões. Mentira? Não, comia. Comia. E aprendi muitas coisas que, infelizmente, hoje em dia a gente não pode contar mais. Não pode... Nem fazer mais. Contar pode, não pode fazer, né? Contar pode. Ué. Então, assim, a gente apostava o tempo cirúrgico e, se não, eu apanhava ou então eu apanhava. Era as duas coisas. Com soco no peito ou cabeçada. Mentira? E aí Cabeçada era melhor. Era melhor. E eu evoluí isso. O peito era só quando... Exagerava. Não, só quando a cabeçada não dava certo. Cara, excelente ter um papo com você aqui. Fazia um tempo que eu não te via. Já falamos por telefone algumas vezes, mas fazia tempo que eu não via esse cara aqui. Sabe o que faltou a gente conversar, mas a gente pode marcar para uma próxima? Vamos. Até pro André vir, porque, sim, pô, ficou... Da parte de endobariátrica.
Ah, vamos falar disso aí Porque também. todo mundo pensa que é balão, Sim. que é... Não, e faltou também falar um pouco da ecoendoscopia, Sim. da CPRE, que a gente vai explicar numa outra, e a endobariátrica. Sim. Você faz, inclusive, né, Rodrigo? Fazemos, e é aí que está. Eu sempre falo, né? Por isso que eu gosto de dizer que, para mim, o melhor endoscopista é o cirurgião. Porque a endobariátrica, ela faz balão, ela faz endossutura, faz. Mas, para mim, faz argônio? Faz. Mas, para mim, o melhor da endobariátrica é trabalhar junto com o cirurgião bariátrico, ajudando ele a controlar as eventuais complicações que ele tem. Sim, Né? com certeza. Que pode ter, né? Sim. Infelizmente. Né? Como tirar um pólipo pode perfurar, você fazer, sei lá, um sleeve, você tem uma chance de fístula. E eu queria deixar o depoimento aqui, pessoal, que a gente trabalha junto. Sim. Já aconteceu de eu fazer uma cirurgia bariátrica e te ligar e falar, cara, tô com uma fístula. Não, mentira. Esse último paciente que você falou aí, que você achou que estava com estenose, não me procurou, viu? Ele foi para São Paulo. Tá. O convênio encaminhou ele para São Paulo, Tá bom. infelizmente. E ele já fez o diagnóstico e me ajudou numa paciente, lembra? Sim. Numa fístula de sleeve. E o inverso também. De você Sim. já me ligar e falar, ó, cara, fiz uma endoscopia, uma coluna aqui, tô encaminhando para você aí, para que eu acho que perfurou. Dá seguimento nessa paciente para mim. Exatamente. Cara, fantástico. Exatamente. A gente é parceiro. Então tem que ser multidisciplinar. Isso mesmo. E isso quem ganha? O paciente. O paciente, isso mesmo. Cara, agora é a hora do seu merchan. Meu merchan? Conta pra gente aí onde você atende, quando você... o telefone da Cadiva, o Instagram. Leozinho, põe o Instagram da clínica aí do Rodrigo, do André também, que ele não tá aqui, mas ele tá assistindo a gente aí. Bom, enfim, Fala aí. Né, eu brinco, eu falo que a nossa lojinha, né? Aqui em Mogi é a Clínica Cadiva, que é uma clínica bastante conceituada, que tem mais de 30 anos na cidade, fica no centro da cidade, né? E que a gente está atualizando ela e melhorando bastante ela em vários sentidos. A Cadiva é uma clínica já de renome, né? Sim, de renome e com foco principal em aparelho digestivo. Sim. E vascular, né? A gente também está com 2 vasculares lá que você legal. precisa chamar também para conversar. Quem são? Não, fala Dr. aí. Jerônimo. O Jerônimo, grande Jerônimo. Grande GG é GG. fantástico. GG E é o muito outro é bom. o Gustavo. Gustavo Perim. Sim. Excelente. Vamos chamar eles aqui também. Estão lá com a gente. Aqui a gente já falamos de alguns temas de vascular, doutora Eli, doutora Gabi, que me mandou mensagem hoje ainda. Legal. Show. E a gente está lá na Cadiva. Telefone... Fala mais perto do microfone. A gente está lá na Cadiva, o telefone, né? Inclusive, até fazer um merchan reverso, ao contrário aqui. A gente está com problemas de linhas telefônicas lá, estamos tendo que aumentar. Olha que bom. Né? Mas se você quiser ser atendido neste momento, enquanto a gente está mudando a infraestrutura de maneira mais rápida, é mandar mensagem de texto para o WhatsApp 4799-1121. Isso, 4799-1121. Na rede social, que eu vi lá, @Cadiva. Clínica Cadiva. @Clínica Cadiva. Tanto no Insta procurar quanto no Face. Isso. Dr. André Pupo ou Dr. Rodrigo Guedes, que são exímios, fantásticos endoscopistas. Tenho certeza, um dos melhores que eu já conheci aí e ajudam bastante a gente. Rodrigão, obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado e você. vamos marcar outra para trazer o André aqui Sim. e a gente falar um pouquinho. Parabéns pelo seu dia de endoscopista, que foi um dos motivos aqui. E a gente começou a falar de um monte de temas de endoscopia, mas vamos trazer para falar dessas outras táticas e a endobariátrica que você está me combinando já. Fechou? Vou trazer a Raquel Guedes. Raquel, depois vou pegar o telefone com o Rodrigo para a gente trazer você aqui para a gente falar um pouquinho também. Beleza, Rodrigão? Beleza. Muito obrigado mesmo. Pessoal, mais uma quinta-feira. Semana que vem a gente tem mais Café com Mais Saúde. Espero vocês até na próxima quinta-feira. Um beijo.